Alô você que prestigia os temas apresentados aqui no meu canal pedagógico. Iniciamos hoje mais um vídeo cujo objetivo é apresentar um tema bastante polêmico e que essa semana esteve na vitrine dos meios de comunicação, que é a crise na Venezuela. Como o país que apresenta as maiores reservas de petróleo conhecidas do mundo atravessa uma profunda crise política e econômica, com uma leva grande de refugiados que se esparramam por toda a América do Sul, por povos que hoje atravessam fronteiras com fome, desnutridos, um regime político que cerceia a liberdade dos seus indivíduos, que persegue opositores e que impede que a ajuda humanitária chegue para socorrer uma população que está carente de alimentos e de remédios. Como a Venezuela, um país rico em petróleo, ingressou nessa profunda crise de escassez de alimentos, prateleiras de supermercados vazias, salários corrompidos por uma hiperinflação que aniquila a economia como um todo. A grande pergunta, então, do vídeo de hoje é como a Venezuela chegou a essa situação. O objetivo do vídeo não é dar demonstrações ideológicas de apoio A ou apoio B, ou apresentar uma única via de explicação. Na realidade, eu vou pautar o vídeo em dois cenários possíveis, ou seja, dois cenários que ajudam a explicar o porquê a crise se aprofundou tanto nos últimos anos e hoje está insustentável, à beira de um colapso e talvez à beira de um conflito bélico que venha envolver os vizinhos sul-americanos. A primeira consideração que eu quero fazer sobre a crise da Venezuela é o regime político-econômico adotado há mais ou menos 20 anos pelo então presidente Hugo Chávez. Após a queda do Muro de Berlim, após o fim da experiência socialista real que tivemos no leste europeu e na antiga União Soviética, Hugo Chávez encampa uma bandeira ideológica e resolve criar um sistema conhecido ou defendido por ele como o socialismo do século XXI, a chamada Revolução Bolivariana. A partir do momento em que ele começa um processo de estatização dos meios de produção, controle das forças produtivas e uma série de programas sociais que visavam melhorar a qualidade de vida dos mais pobres. A gente vai olhar sobre essa perspectiva, vai enxergar que a forma de condução político-econômica vai meio contra a maré da economia mundial. Vivemos hoje um mundo globalizado, a internacionalização da economia, a intensa relação entre povos e países, né? A retórica hoje que impera é um discurso neoliberal de eficiência, de produtividade, de livre iniciativa, de livre concorrência. Então, uma das causas que se posiciona frente a essa crise, essa convulsão que hoje a Venezuela passa, é exatamente a escolha desse modelo político, que ao longo do vídeo eu vou detalhar numa cronologia de fatos, desde o momento que o Hugo Chávez ascende ao poder e inicia um processo gradual de criação de uma doutrina política que ficou conhecida como chavismo. Do outro lado, nós temos também a perspectiva de que parte desse sufoco que a Venezuela passa hoje é devido às inúmeras sanções que os Estados Unidos têm colocado sobre o país há bastante tempo. E é interessante frisar o quê? Que o consenso de Washington prega o livre mercado, a livre iniciativa e a ampliação dos laços econômicos em escala planetária. Então o modelo venezuelano passa a ser um modelo que não está em consonância com a economia mundial. Mais ainda, levando em consideração os laços econômicos que a Rússia estabeleceu com a Venezuela, assim como os laços que Cuba e China, com retóricas também socialistas, estabeleceram com a Venezuela, cria um cenário geopolítico de disputa, em que os norte-americanos não admitem intervenção do seu quintal, que é a América Latina. Então a gente vai partir dessas duas perspectivas. A escolha de um modelo econômico e político que vai contra todas as lógicas que hoje vigoram nos países em desenvolvimento e nas nações mais ricas do globo, e por outro lado, a pressão que os Estados Unidos sempre exerceu toda vez que um país desafia a sua ordem internacional. Para entender isso, é necessário que a gente recapitule a história da Venezuela a partir do momento em que o Hugo Chávez assume o poder.
para poder se entender como esse processo histórico foi sendo conduzido e a crise foi se avolumando e se aprofundando até chegar nesse momento em que estamos com uma grave crise humanitária. Essa semana, inclusive, a ajuda internacional, a tentativa de levar medicamentos e alimentação foi barrada na fronteira e gerou uma série de protestos, violência, inclusive mortes de civis venezuelanos que tentavam furar o bloqueio que o exército venezuelano colocou nas fronteiras do Brasil e da Colômbia. Por quê? Porque o governo venezuelano enxerga nessa ajuda humanitária uma forma de intervenção no seu sistema político. Segundo o governo venezuelano, a partir do momento em que essa ajuda humanitária ingressar no país, é o sinal de invasão dos Estados Unidos. Então tem muita notícia pipocando pelos meios de comunicação e eu quero passar para vocês aqui um panorama dessa crise, para que você possa entender onde isso surgiu, como isso se avolumou e que perspectivas nós temos daqui para diante. Inicio a cronologia da crise com essas duas charges. Nelas, a gente vai identificar a criatura e o criador, como eu falo. A criatura seria esse indivíduo que está encostado numa porta sob pressão, que significaria hoje o Nicolás Maduro. Tem uma mão ali a oposição, tem uma série de garras e a mídia, né, difundindo uma série de informações, às vezes falsas e muitas vezes verdadeiras, sobre o que acontece de fato dentro da Venezuela. E do lado, a imagem de Hugo Chávez, né, com uma alusão lá, como se estivesse no céu, né, fazendo a leitura então sobre a crise que se assenta hoje sobre o país, onde aparece ali na charge do jornal: Venezuela vai importar papel higiênico. Então você vai observar aqui os dois personagens que hoje são apontados como os grandes responsáveis por essa crise que se alastra há bastante tempo e que parece que não vai ter um final feliz. Por incrível que pareça, a Venezuela já foi um dos mais prósperos e ricos países da América do Sul e surfou literalmente na onda do petróleo nas décadas de 70, basicamente entre os anos de 74 e 79, quando uma crise internacional triplicou o valor do barril de petróleo, produzindo uma aura de grande prosperidade e desenvolvimento econômico interno. Então, a Venezuela teve seus anos de ouro, é uma das economias mais dinâmicas da América do Sul, muito por ter nas mãos o controle sobre grandes reservas de petróleo. E aí você pode estar se perguntando aí, como é que desse cenário de riqueza e de opulência, a Venezuela chegou ao fundo do poço nos dias atuais? Como já comentado por mim no início da apresentação, esses gráficos aqui mostram a riqueza petrolífera que a Venezuela tem, as reservas conhecidas no seu subsolo, muitas delas ainda não exploradas. Então, vejam essa estatística mostrando a projeção em bilhões de barris, inclusive na frente dos países do Oriente Médio. O gráfico ao lado mostra a questão da capacidade produtiva, que vem caindo a cada ano que passa em função da falta de investimentos do Estado venezuelano, que vai afastando investidores internacionais e não consegue hoje produzir petróleo em quantidade, como deveria produzir, e pasmem, falta inclusive hoje gasolina nas bombas do país, sendo esse país um dos maiores produtores e exploradores de petróleo do subsolo. A grande prosperidade venezuelana começou a entrar em crise no final dos anos 80, quando os valores do barril de petróleo se estabilizam e caem em nível internacional. Isso vai fazer com que o Estado, muito dependente da produção petrolífera, não investiu o suficiente em indústrias de bens de consumo. Uma crise econômica se implanta internamente. Há uma desvalorização cambial, uma redução dos gastos públicos e do crédito à população normal, a liberação de preços levando ao início de uma inflação, congelamento de salários e aumento de preço de gêneros de primeira necessidade. Isso vai gerar um descontentamento interno contra o presidente Carlos Andrés Pérez, iniciando então um processo que vai culminar com a ascensão de Hugo Chávez, que vai sair das fileiras do exército e vai se apresentar como um candidato capaz de colocar a Venezuela nos rumos novamente. Hugo Chávez chega ao poder em 6 de dezembro de 98, quando ele é eleito presidente após vencer as eleições. E a eleição dele foi pautada em cima de uma bandeira muito popular, de cunho popular,
que se pautava na inclusão social, buscando a transferência de renda, fazendo com que ele se tornasse muito popular frente às camadas mais pobres que sofreram com a crise dos anos 80. Um dos objetivos de Hugo Chávez ao assumir o poder foi lançar a chamada Revolução Bolivariana. Por que esse nome? Em função de Simão Bolívar, né, líder da libertação da América Espanhola e que foi responsável pelo processo de independência da Venezuela ainda no século XIX. O conjunto de medidas econômicas colocadas em prática por Hugo Chávez vai atingir a grande parcela da população mais carente, em função das transferências de renda. Isso deu a ele a possibilidade de ampliação de poderes, criando a chamada lei habilitante, que vai dar amplos poderes para que ele mexa em todas as estruturas políticas e econômicas do país, controlando o judiciário, controlando os setores econômicos. A oposição começa a se mexer e acusa Chávez de tentar tornar a Venezuela um país comunista. A insatisfação contra Chávez leva a um golpe militar, que o retira do poder temporariamente em 2002. No entanto, a Assembleia Legislativa convoca um plebiscito para a população decidir os destinos do país. E essa população, 58,5% dela, opta pelo retorno de Hugo Chávez ao poder. Dessa forma, Hugo Chávez demonstra o amplo respaldo popular, que apesar de algumas insatisfações, muito da classe média e da classe alta, ele mostra que tem respaldo junto à população mais carente. E assim ele começa um longo processo de perpetuação do poder. Em 2006, ele se reelege novamente, né, para o seu terceiro mandato, ficando muito à frente do seu adversário. E a eleição foi considerada legítima pela OEA. Em 2008, ele aprovou uma emenda constitucional que previa a recondução eterna de reeleições, a qual foi muito criticada pela oposição. Ele permanece no poder, apesar da vitória, mas ele não conseguiu permanecer por muito tempo, em função de um câncer que o atingiu e afligiu. E aí ele acaba falecendo em março de 2013 e o seu pupilo, Nicolás Maduro, assume então a chamada Revolução Bolivariana, continuando o trabalho de Hugo Chávez. Com a morte de Hugo Chávez, Nicolás Maduro é eleito em 2013 para a presidência da Venezuela, mantendo a mesma retórica de transferência de renda para as populações mais pobres, dando continuidade à chamada Revolução Bolivariana. Amplia os poderes seus através de alianças com o judiciário e exército e passa a perseguir a oposição, que não consegue, desta forma, em nenhum pleito eleitoral, atingir um percentual que possa derrotar esse regime político instaurado. A partir daí, a crise começa a se acentuar, a oposição é perseguida, meios de comunicação, como jornais e revistas, começam a fechar, coisa que já havia antes com o Hugo Chávez, se acentua mais ainda, fechando e fazendo uma interpretação da vida da Venezuela de acordo com as normas, né, e com as regras que a Revolução Bolivariana diz que é verdade absoluta. A situação começa a entrar então em descontrole. Há uma grande crise de desabastecimento. Nicolás Maduro culpa os Estados Unidos pela falta de gêneros básicos, acusando o governo americano de complô e de bloqueio. Desta forma, Nicolás Maduro busca apoio com a China, com a Rússia e com a Turquia, com a qual faz inúmeros acordos e recebe bilhões de dólares em investimentos, principalmente em setores estratégicos como o petróleo. A inflação não consegue ser controlada, apesar de inúmeras tentativas de corte de zeros na moeda, de refundação da moeda nacional, e uma leva de refugiados começa a fugir do país para buscar asilo em países vizinhos, fugindo da fome, da falta de medicamentos, da falta de gêneros básicos que passa a assolar o país a partir de 2014 e 2015. Aqui nessa imagem eu mostro um exemplo do que é a hiperinflação, algo que corrompe o poder de compra e torna o dinheiro do venezuelano quase nada. Olhem as montanhas de dinheiro que são necessárias para comprar gêneros de primeira necessidade, como um sabonete, 1 quilo de carne, 1 quilo de tomate, um frango. Para vocês terem uma ideia, o salário mínimo da Venezuela reajustado agora no final do ano é de 18 mil bolívares, o que significa, em reais, cerca de R$ 77. Olha o valor de um sabonete,
3.500 bolívares, 1 quilo de carne, 9.500. Então você pode perceber que o salário mínimo não dá conta das necessidades básicas da população, fazendo com que haja subnutrição, perda de peso e a fuga de milhares de venezuelanos que pensam buscar uma vida melhor nos países vizinhos, em especial aqui no Brasil e na Colômbia. Esses infográficos mostram então o êxodo dos venezuelanos que fogem da miséria imposta por esse regime. Observem então os dados: cerca de 3 milhões de pessoas fugiram para os países vizinhos. As bolinhas em azul indicam então as regiões para onde a maior parte da população migrou. Estima-se que a inflação em 2018 foi de 1 milhão% e ela continua se acentuando e tenderá a ser maior ainda em 2019, tornando praticamente insustentável qualquer política econômica, corrompendo o poder de compra, né, e fazendo com que os venezuelanos estejam hoje insatisfeitos. Inclusive, as massas populares que tanto apoiaram Chávez e Maduro hoje se revoltam contra, estão indo para as ruas ao serem conclamadas para fazerem oposição ao regime de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro foi para a reeleição em 2018, anulando qualquer perspectiva da oposição de concorrer, tendo em vista que, com o apoio do judiciário, ele conseguiu colocar atrás das grades os opositores mais fortes, que poderiam lhe retirar do poder. Sendo assim, o pleito eleitoral é realizado, onde apenas 46% da população foi votante. Há indícios por parte da comunidade internacional que esse processo foi fraudulento e a mesma não reconhece o resultado da eleição. Em janeiro, agora de 2009, ele assume o poder. Imediatamente após assumir o poder, o líder da Assembleia Constituinte, que não é reconhecida por Maduro nem pelo judiciário, chamado de Juan Guaidó, ele se autoproclama presidente interino da Venezuela, recebendo imediatamente o apoio dos Estados Unidos e, na rasteira, cerca de 50 outras nações o reconhecem. Com o reconhecimento de cerca de 50 países, Juan Guaidó inicia sua escalada de oposição a Nicolás Maduro, conseguindo o apoio muito forte dos Estados Unidos e da comunidade internacional, que começa a prestigiar ele que se autoproclamou governante interino da Venezuela. Nesse sentido, inicia uma pressão internacional a partir do Grupo de Lima, que é um grupo de países da América do Sul que discutem alternativas democráticas para a Venezuela. Juan Guaidó organiza uma ajuda humanitária com apoio da Europa, com apoio dos Estados Unidos e do Brasil, para tentar levar alimentos e remédios a uma população faminta e que está hoje desfavorecida. No entanto, o exército venezuelano barra as fronteiras no último fim de semana, criando uma onda de protestos, mortes e violência, impedindo que a ajuda humanitária entrasse oficialmente no país. Nicolás Maduro é contra a ajuda humanitária. Segundo ele, é o pretexto que os Estados Unidos têm para poder invadir militarmente. E isso ele vende a toda a população da Venezuela. Toda não, eu diria aos seus apoiadores, que hoje são minoria. A maioria da população é favorável a novas eleições. No entanto, por ter o judiciário na mão e o exército controlando, ele hoje se sustenta a duras penas no poder. A tentativa de ajuda humanitária fracassou no final de semana. Por quê? Porque não conseguiu romper o isolamento das fronteiras, como mostram essas imagens aqui, de enfrentamento que os civis venezuelanos tiveram com o exército, que inclusive teve baixas, né? Cerca de 70 militares abandonaram a farda e ultrapassaram a fronteira do Brasil, sem falar nos outros 150 que migraram para o lado colombiano. O que vem por aí? Maduro continua no poder em função do apoio do exército, que hoje é o carro-chefe do seu sistema político. Exército esse que é corrompido e que controla grande parte das estruturas econômicas do governo. Os Estados Unidos, em reação a não
possibilidade de ingresso de ajuda humanitária, anunciou essa semana novas sanções para estrangular o regime e forçar a transição democrática. Inclusive, os Estados Unidos, ele pressiona hoje Brasil e Colômbia para um enfrentamento militar, para uma tentativa de invasão e derrubada. As nações que apoiam Juan Guaidó pedem a solução pacífica, e uma guerra nesse momento é um cenário a ser desenhado, mas a grande opção da comunidade internacional ainda é o diálogo e a tentativa de derrubada pacífica do regime para uma transição democrática livre de um banho de sangue. E essa última imagem, ela sintetiza ou simboliza o desejo da maioria da população hoje venezuelana, que não enxerga mais uma luz no fundo do túnel. A gente torce para que a situação da Venezuela seja resolvida da forma mais pacífica possível, evitando um banho de sangue e uma guerra que acabaria por respingar em vários países da América do Sul, em especial ao Brasil, que é um país que não tem histórico de guerras recentes e que não tem uma retórica bélica capaz de se envolver num conflito de grandes proporções. Então se espera, nas próximas semanas, a resolução desse problema, com a queda do regime bolivariano e a transição para um regime democrático, que é o que os organismos internacionais e as nações mais democráticas prescrevem e desejam no momento.